Querido irmão, querida irmã, chegamos à conclusão do tempo do Natal, celebrando hoje a festa do batismo de Jesus. É preciso compreender o significado original do batismo. Era a entrada numa vida nova. O batismo significava o arrependimento de uma vida anterior, marcada pelo erro, pelo pecado, pelo desvio, e pela imersão nas águas do rio, que passam e vão levando as impurezas embora, se entrava numa vida nova. Portanto, batismo é imersão, é início de uma nova etapa. João Batista era o protagonista, por assim dizer, desse gesto. Ele pregava a possibilidade do arrependimento, apresentava um bom Deus, um Deus misericordioso, um Deus aberto, um Deus generoso, muito diferente daquele Deus castigador e tirano que muitos tinham na cabeça. E o principal é que João Batista dizia às pessoas pecadoras e errantes que nem tudo estava perdido, mas que em Deus existe sempre a possibilidade de recomeçar a escrever a própria história. Verdades que continuam válidas e atuais. Jesus Cristo, o único que não precisava de batismo, porque não tinha do que se arrepender, não tinha vida nova a começar, já que era ele mesmo a novidade, a vida nova, decide também passar por esse rito, debaixo da contrariedade de João Batista. Por qual razão? Para dar exemplo. Simples assim. Jesus, muitas vezes em sua vida, fará gestos, cumprirá obrigações, dará passos que não precisava, porque era Deus mesmo, mas queria dar o exemplo. E ao se apresentar na fila para ser batizado e receber o batismo, Jesus santifica o batismo. O que antes era um rito simplesmente simbólico, com a água do rio que passava, agora se torna muito mais. No evangelho de hoje, João Batista diz: eu batizo com a água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, agora as águas, embora mantendo aquele significado original de purificação, de lavagem das impurezas, passam a agregar um outro significado muito mais profundo. Quando essas águas passam pela pessoa que está sendo batizada, sobre ela vem o Espírito Santo, sobre ela vem o fogo de Deus. Fogo que queima a impureza, fogo que arde com o amor de Deus. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta Isaías. Isaías, então, coloca em palavras a inspiração que o Senhor lhe havia dado de que viria aquele que carregaria em si a alma do próprio Deus. Portanto, Deus também. Naturalmente, essa profecia se referia a Jesus Cristo. E Isaías diz: assim fala Deus. Está aqui o meu servo, o meu eleito. Nele está a minha alma, nele pus o meu espírito, ele fará o julgamento das nações. E aqui uma expressão das minhas preferidas do Antigo Testamento. Ele não clama, nem levanta a voz, não se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. O que significam essas figuras? Jesus Cristo é Deus mesmo, é aquele que carrega sobre si o Espírito de Deus, que entra na história, mas não faz escândalo. Não age no grito, no espetáculo. É discreto. Mais do que bater a porta do mundo, bate a porta de cada coração. Se apresenta humildemente, discretamente, serenamente, desejoso de conquistar cada coração para a salvação. E mais, esse enviado do Senhor, que traz a alma do próprio Deus consigo, Jesus Cristo, não deixa de acreditar
em cada pessoa. Mesmo aquele que parece que já não é capaz de dar fruto, mesmo aquele que parece já perdido, mesmo aquele que já não parece poder ter eficiência na vida, por assim dizer. Essa é a figura do não quebra uma cana rachada, não apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, Jesus crê até o fim, mesmo quando haja uma mínima chance, que ainda há o que fazer, ainda há o que dar, ainda há o que realizar. Nós dizemos sempre que nós acreditamos em Deus, mas é mais verdade ainda que Deus acredita em nós. Que Deus continua a nos oferecer a oportunidade de dar frutos, de realizar boas obras. A leitura ainda dirá: ele não esmorecerá, nem se deixará abater. Ou seja, um Messias perseverante, um Messias ativo, um Messias fiel, que irá até o fim na sua missão de salvação, não esmorecerá enquanto não estabelecer a justiça na terra. Jesus é o portador da justiça, e é ele mesmo a justiça. Como já disse em tantas ocasiões, na Bíblia justiça e amor são indissociáveis. O justo é aquele que ama e o amor produz justiça, ainda que comporte também o perdão, a compreensão do outro. O salmista, do Salmo 28, clama a bênção de Deus sobre o povo e fala da voz de Deus. A sua voz está sobre a terra, a sua voz tem poder, a sua voz é a voz do rei, o rei eterno, o rei da história. A sua voz é maior que o trovão. E o Senhor reina, reina para sempre. Essa voz que sempre falou à humanidade desde o início dos tempos, essa voz que criou tudo que há, primeira linha da Bíblia, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. A voz criadora de Deus se manifestará de modo especial no Evangelho de hoje, que é justamente o batismo de Jesus. Hoje nós temos a versão breve, tirada do capítulo 3 de Lucas, que vai nos dizer: o povo estava ali na expectativa, queria saber quem era o Messias, achavam que era João Batista. João Batista, então, com humildade e clareza, diz: não sou o Messias. Não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias. Batizo com água, ele batizará com fogo. E aí acontece que Jesus, então, recebe o batismo. E naquele momento, um fato extraordinário acontece. O céu se abre. O Espírito Santo desce sobre Jesus na forma visível de pomba. E do céu uma voz. Aquela voz que criou tudo. A voz que é aquela voz eterna. A voz que tudo produz, de onde tudo brotou. Então agora diz sobre Jesus Cristo: é o meu Filho amado, em quem ponho o meu bem-querer. E aqui um fato importante. Essa voz se cala. É a última vez na Bíblia que a voz de Deus é relatada. Ela cessa. Aquela voz que falava desde o primeiro capítulo do Gênesis até agora, o batismo de Jesus, falou tanto, se cala. Por quê? Porque agora é a voz de Jesus? Essa é a grande manifestação, a grande comprovação, por assim dizer, da natureza divina de Jesus. O Pai se cala porque o Filho passa a falar à humanidade. Na voz do Filho está a voz do Pai eterno, que falou desde o Gênesis. Situação semelhante acontecerá com Maria. A última frase de Maria relatada na Bíblia é aquela nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser. E Maria se cala. Maria, que tantas vezes falou na Escritura com o anjo, com Isabel, com o próprio Jesus, se cala quando Jesus inicia os seus sinais. Ou seja, tudo aponta para ele. E a festa do batismo é exatamente esse aspecto que quer nos ressaltar.
Tudo aponta para Jesus. Isaías aponta para Jesus. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. O Eterno Pai aponta para Jesus. Maria aponta para Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus, porque Jesus é o Salvador. Porque em Jesus está a verdadeira porta para uma vida nova. Comecei dizendo o que é o significado do batismo. Então, Jesus é essa porta. É Ele mesmo a porta da vida nova. Essa festa do batismo conclui o tempo do Natal e conclui justamente com essa indicação muito precisa. Depois de termos celebrado toda a profundidade, riqueza e beleza do tempo do Natal, é preciso agora partir ou repartir, recomeçar a partir de Jesus, atravessando essa porta do arrependimento e da vida nova. Reescrevendo sempre a nossa história marcada no amor. Quero hoje convidar você a recordar o seu batismo. Eu tive a graça hoje de celebrar a missa, estar ali com a comunidade, justamente na igreja onde fui batizado, mais de 30 anos atrás, aqui no interior de Minas Gerais, onde estou. Procure saber onde você foi batizado, quando você foi batizado, e guarde o seguinte: o batismo não é um fato do passado, é um fato do presente. Ninguém deve dizer, eu fui batizado. Deve dizer, eu sou batizado. Sou batizado. Porque o batismo deve produzir um efeito em nossa vida todos os dias. Faço isso porque sou batizado. Rezo porque sou batizado. Amo a Deus porque sou batizado. Amo o próximo porque sou batizado. Porque a força do Espírito Santo derramada sobre mim, porque a força do fogo que foi impresso em mim, me move a amar, me move a fazer, me move a transformar. Concluo essa pequena reflexão, novamente desejando um feliz ano novo, que seja um ano de nós resgatarmos toda a força que o batismo possui e transformarmos a realidade que nos rodeia por essa força, que é a força do amor, que é a força da cura. E que a segunda leitura de hoje, nos dada por Pedro, nos coloca que Deus não faz distinção entre as pessoas. O preconceito, a discriminação são invenções nossas. Não fazem parte do ser de Deus. Mas Deus aceita, diz o texto, quem o teme e quem pratica a justiça. Veja, esse é o critério de Deus. Ninguém pode inventar outros critérios, ninguém pode criar outros requisitos, ninguém pode criar barreiras para que as pessoas se aproximem de Deus. Deus aceita qualquer pessoa, de qualquer origem, de qualquer cultura, condicionando a sua aceitação a apenas dois fatores e nenhum outro: respeitá-lo e fazer o bem, praticar a justiça. Se alguém respeita a Deus, se alguém faz o bem, está aceito pelo Senhor, sem mais. Que seja para nós uma lição de não criarmos, repito, obstáculos a que as pessoas possam estar na presença de Deus, porque Deus não cria obstáculo para estar com as pessoas. Que o Senhor Jesus nos ajude a seguir em frente, sem discriminação, com a força do fogo do amor e a disposição e a fidelidade de transformar em nós e ao nosso redor o que tem que ser transformado. Bom domingo.